Olá, leoninos e leoninas desse canal maravilhoso. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, vamos abrir aqui o nosso jogo. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixa um comentário para mim, se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho, deixa sua mensagem. Sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês. Energia para Leão, Sol, Lua, Vênus, ascendente, intuitiva, coletiva, atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, mas eu tenho certeza que traz um bom recado. Vamos ver com quem que as nossas energias vão falar. Não esquece o likeíssimo. Fizemos 60 mil inscritos, hein? E tá muito feliz, né? Muito obrigada a todos. Gente, será que a gente consegue fazer 100 mil esse ano? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que não. Mas não custa sonhar, né? Vamos tentando. Se tiver alguém famoso aí, dá pra você me ajudar? Em vez de ficar me assistindo, sem fazer nada. Vai fazer alguma coisa? Me ajuda. Pelo amor de Deus, gente. Né? Ai, que coisa. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui o nosso jogaço. Vamos ver o que vai sair aqui pra vocês, beleza? Vou botar de novo, nem quero ver. Sacanagem. 5 de copas. Temperança. Putz, aí sim, graças a Deus. O 5 de copas tá falando de, assim, frustração. Deu errado, uma situação não tá como a gente gostaria, um momento que a gente tá vivendo que não é o que a gente gostaria. E a gente não tá com muita esperança, que mostra alguém que sem muita esperança, né? Porém, nem tudo está perdido. Aqui mostra um agir do anjo da guarda, ainda tem a força do Papa aqui, ó. Olha só, olha só. E ainda um rei de ouros. Eu acredito muito, meus carolas, que alguma coisa provavelmente não tá saindo como você espera, mas ainda tem a última cartada, que é o famoso anjo da guarda, né? Sabe, o agir daquele ser na nossa vida, auxílio, ajuda, uma ação que ele tem na nossa vida que simplesmente, né, é, sei lá, um milagre. Se precisando de um milagre, esse milagre tá nessa energia aqui. Vamos ver aqui o nosso jogo. Aqui tá falando dele agir numa situação que não te cabe, né? Apesar de te afetar, a gente sabe que tem muita coisa que acontece conosco que a gente não tem controle. Só quem pode fazer alguma coisa por nós são eles lá. É algo que foge à ação humana, né? Aqui tá falando que os seus caminhos, eles talvez estavam realmente muito desafiadores e cheios de interferências, com um grande objetivo de deixar você vivendo um problema de escassez, viver magoado, viver impossibilitado de alguma forma. Mas, sabe, a espiritualidade, ela não acha justo, né? Tem alguma coisa de justiça que não era justo a forma como isso estava sendo apresentado, aplicado na sua vida. E eu tô vendo essa intervenção do anjo da guarda aqui, né? Você realmente pensa que foi abandonado, aquela sensação de que foi abandonado. Mas não é um abandono, né? Isso aí até serve para quem viu aquele vídeo que eu falei que os nossos mestres, eles não vão mais nos ajudar. Talvez você tenha entendido de uma forma que não é necessariamente o que eu quis dizer, né? Os nossos mestres, quando eles aparecem para a gente, nossos mentores e tudo mais, eles nos auxiliam muito, ajudam muito, dão um monte de coisa pra gente, para provar todo aquele movimento, todo aquele acontecimento, nos auxiliam, né, ativando um monte de coisa em nós. Mas eu sinto no nosso jogo, gente, como se fosse numa tentativa de dizer, não é que você tá abandonado, não é que ninguém mais vai te ajudar. É que como tudo já foi passado para você, agora é um momento, tipo, eles estão ali, mas você que vai fazer as coisas agora, entendeu? Você vai fazer tudo sozinho. Mas isso não quer dizer que aquilo que não te cabe, você também tá sozinho. Não, ali ainda continua um agir, né? Ainda tem uma ação superior, né?
Então, talvez seja isso, de uma forma bem simples que você precisa saber. Tipo, deu errado uma situação, eu não tenho como consertar, eu não tenho como agir sobre aquela questão. Aquilo cabe ao a forças superiores, e você pensa, então ninguém mais vai me ajudar, então agora lascou. Não, não é bem assim. Né? Quer dizer que se aquela situação dependesse de você, tudo bem, mas como não é óbvio que tem um agir divino ali, né? E principalmente um anjo da guarda aqui que não tem tempo ruim. Se ele precisa te ajudar, se ele precisa fazer alguma coisa por você, ele vai. E isso tá muito claro, né? Isso tá muito claro. Aqui também tá mostrando que situações que você vem insistindo em continuar fazendo não estão dando certo. E você tá encontrando uma grande frustração. Ele também tá mostrando pra mim aqui no jogo que um trabalho que você tá insistindo, ele não tá andando, as coisas não estão andando porque aquilo já encerrou o tempo contigo, sabe? Não tem mais o que você fazer sobre aquela questão. Tá na hora de você arriscar em outras ideias, em outras áreas. Aquele investimento, aquela área específica que você estava fazendo, que você estava investindo, já não serve mais. Entendeu? Já não tem por que mais você viver com aquela situação. Encerrou, entendeu? Encerrou aqui. E que você que tem medo de começar coisas novas, de tentar coisas novas, a gente tem mais de espadas com a carta do louco. Você talvez nem saiba, né? Que você vai se sair muito bem nessa situação nova. É tempo de confiar, de acreditar, de dar esse salto, né? De ousar. Porque se você não fizer isso, vai ficar estagnado, vai ficar preso numa situação aí e só vai ficar vendo as perdas, só vai ficar vivendo as perdas, não vai viver ganhos, não vai mudar, isso vai só atrasar o teu processo. Aqui tá mostrando isso, né? O mestre ainda trabalha com você, o seu guia, você tá muito nessa dúvida, né? Os guias ainda trabalham com você, mas naquilo que é deles. O que é seu está sob sua responsabilidade, sim. E aqui tá falando, lide com isso, lide com essa situação com maturidade, né? É como se eles tivessem ensinado você a não culpar mais o exterior por aquilo que te acontece. Entendeu? Assumir responsabilidades. E agora, quando uma coisa der errado, uma situação que deu errado aqui específica, em que você tá sofrendo aquela coisa, porque você tá mais preocupado, agora eu tô sozinho, como que eu vou resolver? Tipo assim, você ensinar para uma criança a fazer uma situação, aí por alguma razão ela faz errado, aí fica naquela questão de chorar, e aí vem a espiritualidade com a mãe e fala assim, tenta de novo, faz de novo. Não vai botar a mão ali, mas vai incentivar aquela criança ali a fazer de novo. Encontrar, através do pensamento crítico ali, analítico, uma forma de lidar com aquela situação. Mas interferir já não vai mais, entendeu? Então eu vejo isso daqui, sabe? Uma liberdade para que você possa agir e pensar. Aqui tá mostrando que alguém tá achando que tudo, vamos botar assim, achando que tudo que vem, todas as questões que vêm, tem que ser pela espiritualidade, tem que ser eles que têm que fazer. E se isentando completamente da responsabilidade do fazer, né? A gente às vezes fica só da oração, só do fazer, só do confiar, mas não luta. Tem uma carta no Osho, eu agora não me lembro qual é. Não sei se é o fazer, agora não me lembro. Eu acho que é o fazer. Ela fala um pouco sobre isso. O fazer, essa carta aqui. Essa carta, gente, ela diz o seguinte, você sempre deve confiar em Deus. Sempre deve confiar sua vida a Deus, confiar na espiritualidade, fazer suas orações e tudo mais, ter sua fé. Mas jamais deve esquecer de amarrar o seu canil. Né? Porque você tem que entender que há uma divisão de responsabilidades ali, né? Você não é um bebê. Então ali é como se ele estivesse mostrando assim, você deve
deixar para a espiritualidade aquilo que cabe à espiritualidade. O que lhe cabe, você não deixe de cumprir. Senão você sempre vai ter a sensação de que tá tudo dando errado. Por quê? Porque você entrega toda a responsabilidade para o espiritual resolver das suas decisões. Não faz sentido nisso aqui, né? E aqui o anjo da guarda, ele vai ajudar, ele vai auxiliar, mas talvez é nesses termos que ele está tentando deixar claro para que você não espere que vai chegar alguma coisa numa área onde a ação é exclusivamente sua. Talvez a ajuda ela venha em outras formas, em outras situações, onde realmente não lhe cabe, mas o que te cabe, ninguém vai interferir, para que você chegue lá e resolva, tá bom? Eu tô vendo aqui também uma situação de que alguém tá muito privado de prazeres aqui, não tá vivendo prazeres, não tá vendo experiências felizes, não tá aproveitando a vida, tá vendo uma vida muito apagada e tá imerso em espiritualidade, né? E o anjo da guarda tá ali do teu lado, olhando para aquelas situações e vendo assim, que é uma pessoa que perdeu o pé na matéria, né? Vai tentar trazer você de volta para a matéria. E talvez isso incomode. Por quê? Porque espiritualidade é muito a nossa casa 12, né? É um pouco escapar um pouco da nossa realidade mesmo. Então isso, quando se perde o controle, se torna um vício. Fé pode embriagar, né? Essas energias, elas podem tirar você da lucidez. Então, aqui pode ser que alguém tenha perdido o controle quando o assunto é fé. E quando a gente fala sobre a presença do seu anjo, né, do seu protetor, é até mesmo proteger você desse abismo. Isso pode se tornar um abismo para alguém aqui, né? E alguém já não consegue mais enxergar o prazer na vida mundana, na vida material, porque está completamente cego pelo que viu de espiritualidade. E isso está meio perigoso, né? Já está perdendo o controle aqui, né? E aqui ele vai tentar trazer para você, olha, tudo bem, eu sei que você é devota, eu sei que você é uma pessoa dedicada, eu sei. Eu sei que você é uma pessoa muito querida, maravilhosa, que faz tudo na espiritualidade, dedicação total ao mundo espiritual. Mas e as suas questões aí? E os namoradinhos? E o dinheiro? E o trabalho? E os passeios? E o contemplar? E a conexão com a natureza? E o bem-estar? E a paz? E o mundo fora do mundo espiritual? Você tem? Eu tento. Muito pouco, mas eu tento. Então aqui pode ser uma questão como essa, onde a gente precisa sair. A temperança é um pé na terra, né? É aquela coisa de um pé na terra e um pé na água. Você tem que ter um equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, isso aqui é um caos, né? E aqui é a capacidade de sonhar, de viver essa experiência mágica, mas manter os pés no chão. Então você tem que viver em equilíbrio com esses dois mundos. E você talvez esteja vendo as coisas fracassando, por quê? Porque eu conto demais com o espiritual e esqueço que eu que estou jogando o jogo da vida. Eu sou o protagonista, eu que sou o responsável aqui. Se eu não fizer, ferrou, entendeu? Se eu não fizer, já era. Eu preciso ter um comportamento diferente. Eu preciso ter uma atitude diferente com relação, né, as questões da minha vida, a forma como eu tô gerindo minha vida. Ter fé é uma coisa, né? Delegar isso completamente ao mundo espiritual de uma maneira muito infantilizada, achar que Deus é literalmente um pai e uma mãe.
e você é um eterno bebê. Então isso não pode acontecer. A gente precisa manter nesse ponto uma racionalidade muito grande, que para a espiritualidade é nessa hora como eles veem que a gente não avança, as coisas realmente começam a dar errado, porque através do incômodo e das coisas dando errado e daquela falta de dinheiro e da preocupação que a gente vai se ver sem saída, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí a gente começa a agir. Então, às vezes os incômodos ele vem porque a gente está muito acomodado, achando que, né, tudo é um milagre. Eles podem trazer muitos milagres, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que entender em qual posição você está nessa leitura. Acho que a questão aqui você deve manter a sua fé sempre. Você deve manter a sua confiança no mundo espiritual sempre, sempre, sempre. Mas mais ainda, o teu agir, ele é tão poderoso quanto o milagre do seu anjo da guarda. Lembre-se que você é uma expressão do divino, até você tem uma centelha divina, você tem uma força incrível dentro de você. Mas às vezes a gente se nega a enxergar, a aceitar. Porque é mais fácil que eu deixe que ele haja na minha vida, porque se alguma coisa der errado, eu culpar alguém lá fora, do que eu fazer errar e aí ficar naquele negócio, nossa, eu errei. Errou, mas você tentou, mas você fez, mas você tá aprendendo, você tá se esforçando. É muito mais digno do que a gente ficar igual esses fiéis ajoelhados pedindo milagres e não fazendo porcaria nenhuma. Eu vi um vídeo ontem que eu fiquei muito revoltada. Fez-se um troço lá com a negócio de Páscoa, um monte de gente em frente, não sei o que, com um monte de comida, fazendo não sei o que lá. E aí o cachorro passando com fome, todo mundo afastando o cachorro. Não são um bando de burro? Porque, porra, só pode ter de sacanagem. Aí imagina, se o anjo da guarda se disfarça de cachorro de rua, vem ali, em vez de você ser empático, você cuidar, você tá com uma fé no invisível, com um maluco, e o bicho ali morrendo de fome, você não faz nada, nem espanta o bicho. Não é uma imbecilidade absurda? Essa fé cega é ridículo, é um troço tão absurdo, eu fiquei tão revoltada quando vi aquilo que... Ai, desculpa, nem teci e aí eu perco a noção. É a lua escorpião. Tu fica uma fera. Porra, que Deus é esse que você tá cultuando? Se na tua frente o bicho tá passando fome, você não faz nada. Ou tá morrendo do teu lado e você tá... Ai, Deus. Ah, pô, eu acho isso uma palhaçada danada. Desculpa, mas é assim que eu penso, sim. Eu de vez em quando não gosto de dar muito minha opinião, que eu sou meio radical. Mas eu fico bolada. É mais digno você ter a sua fé, mas fazer alguma coisa, uma fé de ação, do que uma fé ridícula onde você fica ali. Pô, não, isso eu não aceito. Eu não aceito. Mesmo você pode não ter nada, mas se você tem você pode, às vezes, só precisa de dar um abraço, uma palavra. Isso não custa nada, entendeu? E as pessoas, elas perdem oportunidade de serem incríveis porque ficou essa fé cega. Eu acho um absurdo. E esse vídeo me revoltou muito. Ver aquele cachorro, porque eles estavam em frente ao negócio ali com a comida, um troço que estragar, e o bicho ali, morrendo de fome, chegando. E todo mundo, sai. Que é isso? Que é isso? Entendeu? E aí eu mando assim, eu penso, a minha visão, ainda pensei nisso. Falei, imagina, eles estão cultuando uma fé ali, né? E aí os anjos descem num cachorro, se transforma ali, passa. Vamos ver então se você realmente é tão bondoso assim, tão empático e caridoso, é só instagramável. Aí vai, enxota o cara. Ai, mas puta, eu fiquei doida quando eu vi aquilo ali. Eu falei, mas eles são mesmos. Entendeu? Você fica muito bolado. Que é uma mentirada assim absurda. Ele pode tentar enganar a si mesmo, mas você não vai enganar. Não vai enganar, porque eles são espertos demais, gente. Não adianta. Então, olha, lua cheia em escorpião, que nós estamos por vários dias reverberando nessa energia. Pensa comigo. O que está incomodando? Será que não é o que está iluminando dentro de você? Será que a gente não tem que admitir os nossos apegos, as nossas falhas, as nossas sombras? Ao invés de... a gente não tem que acolher, a gente não tem que olhar para aquilo ali, a gente não tem que resolver aquela questão ali. Cada um tem o seu papel no mundo. A gente não veio para cá para alguém agir por nós. A gente veio para cá para viver, agir. Aquilo que não nos cabe, a gente nem deve ficar prestando atenção, porque isso aí que vai resolver são eles. Agora, a ti, o que você veio fazer, ninguém vai tirar essa responsabilidade. E assim é. E com dignidade e honestidade é como a virtude maior, entendeu? Porque isso também conta muito.
Então, espero que de alguma maneira essa mensagem chegue, que aqueles que receberam seus milagres porque acham que estão abandonados, que receberão suas ajudas, aqueles que estão só esperando milagres e esperam que o mundo resolva suas vidas, que desperte, porque a lua escorpião é um arrebatamento, entendeu? Então, presta atenção, gente. A espiritualidade, ela é uma mãe e um pai muito acolhedor, mas nós não somos bebezinhos, então a gente veio para cá mesmo para aprender, que sejamos sábios nessa hora, tá bom? Vou pegar um conselho aqui também para que a gente possa analisar e finalizar a nossa leitura. Aqui tá falando da comunicação da espiritualidade com você através de símbolos, através de sinais, de sincronicidades que são ignorados. Às vezes a gente pede ajuda, mas aí a gente fica esperando que aquilo venha assim como uma carta escrita detalhadamente. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não sei, sem tentar nada. Você tá de primeira e simplesmente tudo se resolveu. Caraca, uau, possível, é impossível, né? Seria assim, absurdamente uma sorte, 1 em 1 zilhão para você poder sair nessa cagada aí. Então, aqui tá falando, o universo tá conversando com você de maneiras muito simbólicas e sincrônicas. Se você não percebe isso, ou acha que essas questões não estão sendo o que você esperava, se você não está disposto a decodificar os enigmas que é a comunicação no mundo espiritual, você não vai entender ajuda. Então você pode estar realmente sendo até ajudado mais do que deveria, mas não está pegando a situação porque você quer ajuda do jeito que lhe convém. Aqui se eu quero dinheiro, se eu quero ajuda, se eu quero... Acho que o universo vai me dar facilidade, ó, toma aqui. Ele vai me dar trabalho, ele vai me dar incômodo, ele vai me tirar de onde eu estou para que eu possa subir aquele degrau, ele vai me fazer forte para que eu possa subir. É isso. Então não tem como ser fácil. Tudo que você pedir, saiba que aquilo virá, mas virá de uma maneira que você precisa ter maturidade para poder lidar com essa situação. Conclui, por favor. Obsessão. E a carta do silêncio. Carta obsessiva, a névoa em nossos olhos, a nossa casa 12 nos afogando na nossa fé seca. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do teu ser. Liberte-se de tudo que não flui com a tua energia. Eu acho que tá bem claro com a sua... Se a sua fé está cega, não é que você tem que jogar lá fora. Transforma, muda, melhora. E isso vai mostrar para você o quanto que tudo que não fluía vai ser assim, vai fluir como como um tsunami, entendeu? Tudo vai de uma vez só. E aí você vai ver o quanto que a vida pode ser mais tranquila a partir disso, tá bom? É isso, é um momento de reflexão. Tirem os momentos de reflexão nos próximos dias, aproveitem essa lua cheia para você enxergar aquilo que está lá na sombra. Quando você ilumina aquilo que está lá na sombra, enxerga, entende, todos os problemas, eles simplesmente desaparecem. Um beijo enorme, muita gratidão a todos e até a próxima. Tchauzinho!